Meu nome é Mário Melo. Eu desenvolvo uma pesquisa com selos antigos que datam da Idade do Ferro B2, período dos reis de Israel e Judá. Os selos se destacam sobre os demais artefatos por serem objetos pessoais que carregam na maioria das vezes iconografias associadas ao nome do seu portador. Provavelmente, oficinas locais de cortadores de selos operavam na Samaria e em Jerusalém. Os selos hebreus gravados, datados dos séculos 8 e 7 a.C., são a fonte mais importante do nosso conhecimento da arte e da iconografia de Israel e Judá. Milhares de fontes estão disponíveis no estudo da religião visível. O corredor sírio-palestino fornece fontes iluminadoras, verdadeiras expressões físicas tangíveis de crenças compartilhadas, moedas, selos, pequenas estatuetas ou outros tipos de miniatura poderiam ter sido o equivalente antigo dos nossos meios de comunicação modernos. E, devido ao grande volume de sua produção e fácil portabilidade, esses tipos de imagens eram capazes de disseminar ideias por vastos territórios e pelos diversos segmentos da sociedade. A iconologia do Antigo Oriente Próximo proporciona uma janela para o mundo cultural, social, religioso e político que está por trás da Bíblia hebraica. Portanto, a interface dos textos com o material visual, ou seja, palavras e imagens juntas, fornece os contextos mais amplos das culturas que os produziram, pois são formas e maneiras de criar e transmitir significados. Os selos eram geralmente anéis que tinham uma pedra rotativa na forma de um besouro. Um exemplo desses anéis de selagem encontra-se na figura aqui apresentada e trata-se de um objeto de bronze com uma pedra móvel contendo numa das faces a imagem da serpente egípcia Uraeus e na outra o nome do seu possuidor. Pertence a Arriabe. O selo é datado do século VII a.C. Além de serem obras de arte, os selos possibilitam chegar muito próximo da pessoa histórica que o possuiu. Tais objetos também são carregados de intenções político-religiosas. Os selos funcionavam como verdadeiros carimbos, contendo rúbricas, assinaturas abreviadas que personalizavam, padronizavam e autenticavam correspondências, assim como marcavam as alças dos potes que armazenavam produtos agrícolas para identificar o seu possuidor. Portanto, esses selos eram restritos a uma pequena elite composta de reis, príncipes, sacerdotes, escribas, administradores da corte ou nobres da Idade do Ferro. A inscrição do selo diz: pertence a Samic, filho de Zefanias. Segundo Otimarqueu, as razões mais importantes que fizeram do besouro um amuleto são provavelmente a sua aparência metálica, que poderia tê-lo feito parecer uma joia natural. Os machos cortavam pedaços de esterco em forma de bolas perfeitamente redondas e depois as empurravam com as pernas traseiras para o local onde eram enterradas. Uma vez que as bolas fossem consumidas, o besouro reaparecia na superfície da terra. Esse estilo de vida deve ter impressionado os antigos egípcios. O curso dessas bolas e seu desaparecimento na terra foi entendido pelos egípcios como uma metáfora para o curso do sol e seu desaparecimento diário no oeste. Vemos aqui nessa imagem a representação do curso do sol segundo a mitologia egípcia. O pôr do sol é representado
por um disco solar que é engolido pela deusa Nut e percorre todo o seu corpo, ou seja, à noite, e nasce pela manhã, irradiando seus raios, que iluminam a terra e fazem nascer a vegetação. A imagem também mostra a deusa Hathor, que simboliza a fertilidade e a vida. Mircea Eliade, em seu livro Origens, História e Sentido da Religião, diz que o historiador das religiões encontra-se especialmente agradecido a Freud por ter provado que as imagens e símbolos comunicam as suas mensagens, mesmo que a mente consciente não se aperceba desse fato. O historiador é agora livre de proceder ao seu trabalho hermenêutico sobre um símbolo sem ter de se interrogar sobre quantos indivíduos numa certa sociedade e num dado momento histórico compreendiam todos os significados e implicações deste símbolo. O Dicionário Ilustrado das Religiões diz que amuleto é um objeto usado para afastar alguma infelicidade. O termo vem do latim amuletum, meio de defesa, ou seja, é um objeto que protege uma pessoa de problemas. Esta é provavelmente uma definição perfeitamente válida, mas os intelectuais modernos preferiram definir o termo como um objeto no qual se acredita que possa proteger uma pessoa de problemas. A palavra acredita enfatiza o fato de que é a fé colocada no amuleto que funciona para o seu dono, não apenas os poderes reais do próprio amuleto. Percebe-se que a intenção principal do selo era precisamente apotropaica, isto é, proteger o seu possuidor. As imagens representadas foram concebidas com a intenção de influenciar favoravelmente a vida do seu dono. A este respeito, é oportuno notar que muitos selos parecem ter sido feitos por escribas que poderiam ser sacerdotes para uso rituais específicos. Isto implicaria que por trás dos desenhos havia uma certa concepção ideológica ou espiritual. Os selos parecem ter sido usados, em primeiro lugar, para marcar os pertences e, por extensão, para proteger o que foi marcado. A arte miniatura, a iconografia dos selos, era coerente do ponto de vista político-religioso com as formas artísticas de maior escala, como pinturas, esculturas, relevos, templos, etc. Com a vantagem de que a portabilidade desse estilo de arte a tornou onipresente e, sobretudo, de valor ideológico duradouro.